Provavelmente você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre o fim do mundo. Filmes apresentam um cenário terrível e sem esperança para o fim dos tempos. Documentários dizem que em um futuro não muito distante entraremos em colapso. Notícias preocupantes surgem a cada dia. Catástrofes, guerras, violência, doenças. Você já pensou qual será o seu destino e o de toda a humanidade? Diante do cenário mundial, a expectativa humana sobre o destino do mundo não parece muito agradável. Pensando nisso, em como a vida parece não ter sentido, há tempos atrás eu entrei em depressão, uma doença muito cruel. Não encontrava nenhuma esperança ou solução. O que me fazia estar de pé eram alguns poucos prazeres da vida. No fundo do poço, triste e com um vazio enorme no coração, resolvi buscar em livros e na religião algum sentido para a minha existência. Será que Deus poderia existir mesmo? Ou era só uma fantasia humana? A vida tinha algum sentido? Muitas vezes precisamos chegar no fundo do poço para buscar alguma luz. Muitos livros me foram úteis e eu estava com a mente aberta para ouvir qualquer um que pudesse responder às minhas indagações. Também dei chance ao livro famoso do cristianismo, a tal da Bíblia. Embora respeitasse essa religião, eu tinha muitas dúvidas, mas resolvi dar uma chance. Será que o cristianismo poderia me dar alguma resposta? Posso dizer que esse foi o ponto de virada em minha vida. Como o cristianismo poderia explicar que Deus era amor e perfeito, sendo que o mal existe? É nesse ponto que o cristianismo vai dizer que o mal é a prova que Deus é amor. Mas como assim? Visto que o amor exige liberdade, se Deus for amor, deve existir a liberdade de não amá-lo. Podemos escravizar uma pessoa em muitas coisas, mas não podemos obrigá-la a nos amar. O amor é livre, do contrário, seríamos robôs. Se existe amor, existe liberdade. E se existe liberdade, existe a possibilidade do mal. E agora, o cristianismo vai explicar a origem do mal como prova de que Deus é amor e que vivemos num mundo livre. Porém, o resultado dessa liberdade nos afastou de Deus e tirou o universo de uma condição de harmonia e nos levou para o caos. Um pai pode amar e aconselhar seu filho, mas seu filho tem a liberdade para não amá-lo e não obedecê-lo. Quantos filhos escolhem caminhos que resultam em sofrimento? O mesmo deveria ter ocorrido conosco em relação a Deus. Escolhemos não amá-lo e não obedecê-lo. Mas assim como um pai busca seu filho e quer ajudá-lo, Deus, sendo amor, também busca cada filho seu para a salvação. Para mim, essa visão trazia muito mais sentido à vida. Era algo bem diferente do que documentários ou filmes de Hollywood apresentavam. Tudo isso enchia meu coração de esperança. A vida era apresentada como tendo um propósito e um final feliz. Pude me sentir seguro e amado, e isso me trouxe motivação para amar outras pessoas. Nem sempre escolhemos caminhos bons, mas todos temos a chance de recomeçar. Mas como eu poderia ter certeza de que essas informações eram dignas de confiança? Alguns teólogos diziam que o tema das profecias era um dos principais diferenciais da Bíblia em relação aos outros livros e religiões. E isso poderia ser uma evidência a favor da mensagem de Cristo na Bíblia. Vejamos. Em Isaías 44, versos 7 e 8, está escrito: Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mundo? Em Daniel 2, versos 27 e 28, encontramos:
O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Jesus disse: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. João 13,19. Apocalipse 1, verso 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eu pensava que, se Deus fosse amor, faria muito sentido que ele buscasse salvar o ser humano. Visto que em nossa condição não podemos ver um Deus puro, também faria sentido que ele tivesse uma alternativa para falar conosco e nos alertar sobre os perigos do mundo. É aí que eu pude compreender que a revelação profética fazia todo sentido. Era uma maneira de comunicação com o ser humano. Além disso, a profecia deveria mostrar que o autor da revelação não era humano, visto que revelava o futuro, e para isso precisaria estar além do tempo e do espaço. Essa era a garantia de que não se tratava de um Deus falso, mas sim verdadeiro. Desde então, comecei a estudar o assunto das profecias, e posso dizer que quanto mais eu estudava e estudo, mais tenho fé e confiança em Deus, exatamente como Cristo disse. A profecia serviria para nos trazer confiança nele. O objetivo da profecia é nos trazer confiança em Deus. Eu não poderia guardar apenas para mim algo que salvou a minha vida. Eu sei que existem muitas pessoas que vivem na mesma situação que eu vivi, tristes, sem esperança, buscando respostas e algum sentido para a vida. É por essa razão que o projeto Terceiro Elias existe. E eu gostaria de explicar qual será o diferencial desse projeto e no que ele pode agregar e contribuir para pessoas de todas as religiões e filosofias. O primeiro ponto é sobre o tema do Armagedon. Veremos em nossos estudos que o termo Armagedon é uma referência ao Monte Carmelo, onde o profeta Elias teve uma batalha espiritual. Muito tempo depois, João Batista viveu uma batalha muito parecida e foi chamado de Segundo Elias. O Apocalipse mostra que hoje estamos vivendo a mesma batalha que Elias e João Batista viveram no passado. Essa é a batalha do Armagedon, que todos fazemos parte. Por isso, de alguma forma, somos convidados a ser um terceiro Elias. Aprenderemos na história de Elias como identificar os enganos que existem ao redor do mundo e como podemos sair vitoriosos nesse conflito. Sejamos como Elias em nosso tempo. O segundo ponto é que nesse cenário de batalha espiritual, o Apocalipse apresenta as 3 últimas mensagens de Deus para a humanidade, antes de Jesus voltar, em Apocalipse 14, versos 6 ao 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 6 ao 12. O que é o Evangelho? O juízo, a adoração? Quem é Babilônia? E a besta? E a sua marca? A própria Bíblia nos dará a resposta. Aguarde nossos estudos bíblicos. Por outro lado, existem também 3 mensagens malignas. Em Apocalipse 16, 13 e 14 encontramos: Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais e se dirigem aos reis de todo o mundo, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 e 14. Quem é o dragão, a besta e o falso profeta? E quais são esses enganos? Você não pode perder nossos estudos bíblicos para descobrir. Precisamos descobrir a mensagem dos 3 anjos de Deus e dos 3 espíritos malignos. Aguarde nossos estudos. O terceiro ponto traz uma solução para nós. Quando Jesus esteve falando sobre o fim do mundo e sua vinda, ele citou o profeta Daniel. Leia Mateus 24, verso 15. E não foi à toa. Deus havia revelado ao rei Nabucodonosor, através de Daniel, o que aconteceria no futuro, até os últimos dias. Daniel 2, 28. Quando o reino de Deus fosse enfim estabelecido. Daniel 2, 44 e 45. Parece que não foi sem motivo que Jesus citou Daniel quando falou sobre o final dos tempos. Afinal, Daniel parecia estar falando sobre o mesmo assunto que Cristo, o fim do mundo. O profeta Daniel chegou a escrever profecias sobre o destino dos impérios. Mas um anjo alertou Daniel de que tal mensagem não seria compreendida em seu tempo, mas no tempo do fim. Leiamos Daniel 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quando se cumprirão essas maravilhas? Disse Daniel. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu disse, meu senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Daniel 12, do 4 ao 10. Vemos um homem de linho, uma referência bíblica a anjo, sobre as águas, levantando as mãos e jurando que o livro de Daniel seria aberto no tempo do fim, onde seria compreendido por algumas pessoas. Em Apocalipse, vemos uma cena do livro de Daniel sendo aberto no tempo do fim. Leamos Apocalipse 10. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Vai e toma o livro que se acha aberto. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o. Apocalipse 10, versos 5 ao 9. Aqui a mesma cena de Daniel 12 se repete. Vemos um anjo sobre as águas, levantando sua mão e dizendo que não haveria mais demora, pois a cena se passa próximo à 7ª trombeta, que é a trombeta que anuncia a volta de Jesus. A diferença é que agora o livro se encontra aberto e deve ser comido, ou seja, esquadrinhado, estudado, conforme Daniel 12 diz que aconteceria com o livro. Nesse tempo, o anjo nos convida a estudar o livro de Daniel,
para nos prepararmos para os eventos finais. Você aceita o convite? O estudo do livro de Daniel é muito importante para nós hoje, pois é em Daniel que teremos a resposta sobre quais são os poderes malignos mencionados em Apocalipse, principalmente a própria besta. E somente então poderemos anunciar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Além disso, veremos que muitas situações da história de Daniel se repetirão no final dos tempos, como a adoração à imagem da besta. Você ficou curioso? Você não pode perder nossos estudos bíblicos. Esse é o diferencial do projeto Terceiro Elias. As interpretações tradicionais sobre Daniel tornam seu livro sem importância para nós. Muitos dizem que Daniel se cumpriu totalmente no passado e não tem tanta relevância para nós hoje. Outros dizem que não precisamos nos preocupar em se preparar para o futuro, pois não passaremos pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes. Essas interpretações que dominam o cenário religioso hoje nos afastam da real importância do livro de Daniel, nos despreparando para o que há de acontecer. Apresentamos uma perspectiva alternativa à tradicional. Acreditamos que o estudo do livro de Daniel poderá contribuir em muito para o crescimento espiritual de todas as igrejas, pastores, líderes, não importa a denominação ou religião. Esse projeto tem o propósito de proporcionar um diálogo respeitoso e saudável, que contribuirá para nosso crescimento e preparação para os eventos finais antes do retorno de Cristo. Estamos produzindo muitos materiais e conteúdos, dentre eles, um curso bíblico completo com direito a um e-book gratuito, palestras sobre inúmeros temas, respostas às perguntas dos internautas, perguntas para os internautas, apologética e vídeos resposta, reflexão sobre notícias mundiais e a relação delas com as profecias, sugestão de livros, filmes e documentários sobre o tema, audiobooks, ou seja, áudio de livros sobre o tema, sessão bate-papo, testemunho de pessoas que ouviram a mensagem e cursos completos sobre diversos assuntos relacionados com o nosso tema principal. Se você gostou da nossa proposta, se inscreva em nossas redes sociais, que estão abaixo na descrição. Temos redes no Instagram, Facebook, YouTube e temos um blog. E principalmente mande um e-mail para nós, para ficar sempre por dentro das novidades e receber todos os nossos materiais. Que essa mensagem possa mudar a sua vida, como tem mudado a nossa. Fique com Deus.